Então, o deserto do Saara, que ele é extremamente extenso e inóspito, né, para que exista vida ali, para que o ser humano construa casas, residências, ele é completamente inóspito, ele não permite a presença do ser humano vivendo um período muito longo. Existem povos que habitam essas regiões, mas eles são os chamados beduínos, são povos que atravessam, né, o deserto com camelos, eles fazem acampamentos no meio do deserto e coisas assim, mas não é possível viver por longas jornadas, longos períodos ali, ou de forma definitiva, né? Por que não dá? Porque tu não tem como extrair riqueza dali, não há como plantar nessas regiões, não há água ali, né? E fora o calor durante o dia e as baixas temperaturas à noite. Então, de dia, por exemplo, no deserto do Saara, a sensação térmica pode, dependendo do dia, claro, ela pode superar a 50 graus. Imagina, por causa da areia, né? Imagina a areia quente, aquela coisa, a gente vai na praia lá, né? Tu tá no mar, lá se tem muito sol, acho que todo mundo já teve essa experiência. Daí tu tá ali de pé descalço, né? E pisa na areia, pá, tu não consegue, começa a pular aqui, não dá nem para ficar pisando na areia de tão quente. Agora tu imagina daí tu corre ali para onde tem uma sombra, corre para onde está úmido, né? Alguma coisa assim, ou tem que botar um chinelo no pé. Agora, tu imagina um deserto onde não tem umidade, não tem água, não tem sombra, né? Então, torna quase inviável sobreviver ali. Entrou aqui, ó. Tá, tem um login estranho tentando entrar aqui, eu tive que derrubar. Então torna inviável se viver lá, tá? E o deserto do Saara, eu vou mostrar aqui com o meu mouse, eu não sei se todos conseguem ver o meu mouse, dá para visualizar o mouse, né? Onde ele está ali. Conseguem ou não? Bom, de qualquer forma. Agora foi. Eu não vi que eu tava com a conta errada. Tá. Ah, tá, era tu, tá. Eu vi ali, entrou um e-mail diferente, aqui não posso deixar entrar esses e-mails. Então, ali, onde está cinza, tá? Seria a África chamada África Mediterrânea, tá? Eu estou antecipando algumas coisas. E abaixo, a amarela seria a chamada subsaariana. O deserto do Saara, ele fica bem no meio entre essas duas linhas. Só que, obviamente, ele não é só ali onde estão as linhas, né? A gente baixa ali, pelo menos ali um centímetro e meio para baixo, 1,5 centímetros para cima, né? Ali é tudo deserto. Então, o que acontece na África? O deserto, ele divide a África no meio. Então, no passado, por exemplo, lá na época dos egípcios antigos, por exemplo, para dar um exemplo, o Egito, ele fica na África, né? Os egípcios não tinham contato com a África, no sul da África, porque o deserto não permitia que os egípcios atravessassem o deserto em direção ao sul. Então, havia uma barreira natural, né? Que dividia a África no meio, e essa barreira é o Saara, que é uma barreira que ainda existe, claro, só que hoje em dia há como atravessá-lo, né? Existem estradas, hoje nós temos maquinários, né? Automóveis, caminhões, etc., que permitem que se passe por esse deserto através de estradas, ou nem tanto estradas assim, né? Porque tem regiões que não tem estrada, se passa pelo deserto mesmo. Fala. Se eu cair aqui do nada é porque a minha internet tá muito ruim. Tá. Não, beleza. E aí, então, o que interessa para nós? Que esse deserto, ele divide a África no meio. E aí que vem a ideia das duas Áfricas, tá? Então, o que seriam as duas Áfricas? Então, aqui, o segundo parágrafo, o que ele diz? Tem o deserto do Saara como divisor natural e os aspectos humanos, especialmente a religião e a cultura entre as duas Áfricas, acabaram se desenvolvendo de forma diferente, tá? Então, o norte da África tem um tipo de cultura e o sul da África, ou do centro-sul da África, é diferente. Então, as nações que integram a chamada África Mediterrânea são banhadas pelo mar Mediterrâneo ou pelo Oceano Atlântico. O que seria essa África Mediterrânea? É aquela cinza ali no mapa, aquela de cima ali. E que, na verdade, se vocês observarem, são bem pouquinhos países que fazem parte dela, né? Então, essa África Mediterrânea, ela é banhada pelo mar Mediterrâneo, por isso que a gente dá esse nome, e ela também tem características que tornam ela diferente do resto da África. Porque quando a gente pensa em África, nós imaginamos o negro, né? Nós imaginamos o africano clássico negro.
mas não é assim na África, essa África mediterrânea. A África mediterrânea tem características diferentes, inclusive étnicas. Eles são chamados também, a África mediterrânea também é chamada de África branca, porque ali as populações, não que elas sejam brancas como é um alemão ou um norte-americano, né? Ele é mais branco, né, do que é o do sul. O clima, então, é desértico e a maioria dos habitantes é de origem árabe e seguidora do islamismo. Então, aqui nós já temos 3 características interessantes. Primeiro, a maioria é de origem árabe, eles são brancos e, fora mais o clima lá, que é desértico, e eles são majoritariamente, a maioria, islâmicos, são países muçulmanos, né? E apesar de possuir problemas, essa porção do continente detém os melhores índices de desenvolvimento humano do continente. Então, são as regiões, entre aspas, mais ricas do continente, tá? Essas que ficam lá no norte. A agricultura nessa região é desenvolvida nas proximidades do Rio Nilo, no caso específico lá do Egito, né? E o Maghreb, que é o restante ali daquela parte cinza ali. Porém, as principais fontes de receita da economia deles é o petróleo, gás natural e alguns minérios, como fosfato, ouro e cobre, tá? E esses países são os países que mais recebem turistas de toda a África, principalmente o Egito e o Marrocos, tá? Porque o Egito, bom, pela história do Egito, né? O Egito é um dos países do mundo que mais recebe turistas, os motivos são óbvios, né? A própria história do Egito atrai, e o Marrocos, porque ele fica muito perto ele é do continente africano, ele é o mais perto da Europa. Então, normalmente, o europeu, quando ele entra no continente africano, ele entra pelo Marrocos, né? E o Marrocos é o país onde o islamismo desses todos é onde a religião islâmica ela é mais tolerável ao estrangeiro. Né? Não tem aquela coisa, por exemplo, quando a gente ouve falar em terrorista muçulmano, né? Não tem nada a ver com os do norte da África. A África não tem característica da religião islâmica na África, não tem esse cunho militarizado, né, de violência. E o Marrocos, ele é o mais aberto de todos eles. Ele é o menos, onde a religião menos influencia na vida das pessoas. Então ele acaba sendo aquele que mais atrai estrangeiros, né, para conhecer a África. A população, então, da África subsaariana, que daí é a que fica ao sul do Saara, né? É sub no sentido de estar abaixo, né? Isso só olhando no mapa, claro, mas é sub de estar também ao sul. E apresenta grande diversidade cultural, e é a chamada África Negra. A pluralidade religiosa também é uma característica, porque daí existem muitos cristãos, muçulmanos também, existem judeus, principalmente na região da Etiópia, e aquilo que nós chamamos no Brasil de culto africano, né? Que são as religiões que deram origem ao candomblé, ao batuque, né? Que são religiões que no Brasil a gente chama religião de raiz africana ou de matriz africana, porque na verdade são essas religiões que nasceram lá na África e foram trazidas pelos escravos africanos para o Brasil, né? Então essas religiões elas ainda existem lá na África, elas são parecidas com essas religiões afro-brasileiras, tá? Então, se na África mais ao norte, a África branca ali, né, a África mediterrânea, o islamismo é a religião principal, no sul não. No centro-sul, na subsaariana, não é assim. Existe uma diversidade muito grande de religiões. E aí uma outra curiosidade, ó, existe uma diversidade étnica também muito grande. O que seria etnia? Etnia é o povo, porque às vezes a gente olha lá para o negro e acha que todos são iguais, né? Mas não é assim. Existe uma diferença, muitas vezes, até de aparência física entre eles, tá? Entre esses povos africanos. E na verdade, aqui fala possuem dialetos, danças e costumes próprios. Na verdade, existem centenas de dialetos na África, diferentes, e muitos deles sendo a língua oficial da maioria dos países. Só que a grande maioria dos países africanos, daí tem aquela questão que eu falei antes ali para quem já estava na conexão aqui, que eu disse que o europeu explorou a África. Então, todos os países africanos têm também uma língua europeia como língua oficial. Então, por exemplo, uma boa parte dos países africanos tem o inglês como língua oficial e outros o francês. Mas tem também alguns que falam português, né? Moçambique, Angola, Cabo Verde falam português, porque Portugal também esteve lá
colonizando a África. Então, a África ela tem essa coisa maluca, né? Eles têm um idioma estrangeiro que foi imposto a eles, que é um idioma europeu, que nem no Brasil a gente tem o português, né? A diferença é que o Brasil foi colonizado com pessoas vindo morar aqui e essas pessoas colocaram a sua língua, né? Trouxeram com elas a sua língua. E aí o português foi aqui que predominou, porque Portugal é que controlava o Brasil. Mas na África não foi assim. Chegou o europeu lá e impôs a sua língua. O morador do país lá é que teve que assimilar a língua europeia. Então, por exemplo, os ganeses, né? Eles falam inglês. Eles têm lá os idiomas locais que eles podem falar, né? Os idiomas que são ancestrais deles lá, mas daí eles têm que falar o inglês. A língua oficial mesmo é o inglês. A África do Sul, mesma coisa, é o inglês. Daí tu pega o Quênia, também é o inglês. Pega daí, vamos mudar. Vamos pegar lá o Costa do Marfim, ou Madagascar, ou a Argélia, daí eles vão falar o francês. Tá? Então, olha que maluquice, né? Enquanto isso, na parte norte, a parte da chamada África Mediterrânea, se fala o árabe. Né? Então, olha a diferença, né? Então, tem praticamente dois mundos. A África Mediterrânea é árabe, de aparência, brancos, né? Falam o árabe, escrevem usando o árabe, são muçulmanos, tem o clima desértico, recebem muitos turistas, né? Tem as suas características ali. Enquanto que na África subsaariana já são negros, tem muitos países, é uma diversidade muito grande, né? A África tem mais de 50 países, a grande maioria, mais de 40, estão nessa subsaariana. Eles têm uma diversidade religiosa muito grande, uma diversidade de línguas diferentes, e se no norte eles falam só basicamente o árabe, no sul tem um monte de idiomas lá que eles falam, inclusive europeus também, tá? E as riquezas, então? Quais são as riquezas? Aí falando da África subsaariana, tá? Que é a parte mais pobre, na verdade, né? Mesmo assim, ela tem uma riqueza muito grande. A África do Sul, por exemplo, ela detém... A África do Sul, o país, certo? O país da África do Sul, que é onde teve a Copa lá do Mundo de 2010, detém grandes reservas de diamante, cromo, platina e ouro, sendo o maior produtor de ouro do mundo. Olha que louco isso. A África do Sul é o maior produtor de ouro do mundo. Outro destaque é a grande produção de petróleo e gás natural daí em vários países da África subsaariana. Vários deles têm petróleo e também gás. E esse gás e esse petróleo normalmente serve para exportação, para vender para outros países. Mas eu já tinha mostrado isso num texto anterior lá, acho que da primeira aula falando da África, que o petróleo, apesar dele ser importante para a África, as reservas de petróleo africano elas são pequenas se comparadas a outras regiões, né? Se estima que entre 7% e 10% do petróleo do mundo está lá. Então é pouco, na verdade, se comparado a outras áreas. E o turismo também é promovido em diversos países. Isso muito por causa dos parques nacionais, né? Então a África do Sul, a Namíbia, o Quênia, o Zimbábue, são países que têm um turismo muito forte, que é aquele turismo de visitação, né, às regiões de savana, às regiões de gorila, né, no Congo. Diz que lá no Congo, quem vai para o Congo, né, tem a possibilidade de ir para as montanhas dos gorilas e ver os gorilas ali na tua frente, né, na natureza mesmo, comendo lá os bambus. Né? Ou então ir lá para as savanas, né? Até eu falei isso numa aula anterior lá. E isso deve ser fantástico de se ver. E esses países africanos, alguns deles, né, têm esse turismo como algo muito forte. Qual é a diferença dos turismos aqui, esse é da África subsaariana para aquele lá da Mediterrânea? É que o tipo de turismo é diferente. O lado da Mediterrânea é um turismo mais daquele que quer conhecer, por exemplo, o Egito, é histórico, né? O Marrocos também essa característica, a Tunísia, que é outro país que recebe muito lá na região do Mediterrâneo, também tem essa característica para conhecer também as praias mediterrâneas que existem nessa região. Os da subsaariana já é diferente, é para ver os animais mesmo, para conhecer a floresta, né? Então tem a floresta no sentido figurado, né? Porque é savana, é floresta, é a grande diversidade de tipos de vegetação que existe nessa parte mais ao sul. E apesar dessa grande riqueza mineral, né, já que tem fontes de riqueza de verdade, né, ouro, diamante, cromo, prata, né, imagina, é como tu extrair do chão ou de uma mina, né, tu está extraindo direto a riqueza,
Não é uma coisa que tu vamos plantar para ter riqueza. Não, tu está extraindo a riqueza pronta, né? Eu vou extrair da riqueza aqui notas de euro. Não, eles estão extraindo ouro, que vale mais do que o euro, né? Então, olha que louco isso. E mesmo tendo toda essa riqueza, a chamada África subsaariana, essa África negra, né? Ela apresenta vários problemas socioeconômicos e alguns organismos internacionais, como a ONU e outras ações de ONGs, tentam ajudar na solução disso. Mas a fome, né, é o principal mal de algumas regiões ali, e aí cita aqui, por exemplo, no texto ali, países onde há uma desnutrição acentuada de parte da população. E olha só o Congo, 76% da população é desnutrida, 76%, imagina? A cada 10 pessoas, né, só 3, ou na verdade 2,4, né? Nem chega a ser 3 pessoas não são desnutridas. Então, olha que horror, né? Daí alguém poderia perguntar, Sora, mas por que o Congo? Porque o Congo é um país que, infelizmente, ele passou por várias guerras civis, né? Então é um país devastado pela guerra. E quando eu falei ali do diamante de sangue, essas guerras por controle das áreas de extração de diamante, o Congo é um dos mais afetados por isso, porque o Congo ele tem minas de diamante. O nome do país, República do Congo, é uma referência ao rio que há lá, que é o Rio Congo. E o Rio Congo, quando os belgas, que foi o primeiro país a chegar lá, né, os belgas chegaram no Rio Congo, eles extraíam, assim, eles metiam a mão na areia, assim, do fundo do rio, chacoalhavam, assim, e aparecia ouro ali. Então foi uma coisa absurda, né? Apareciam diamantes no solo do rio, né? No fundo do rio. E aí, claro, o que aconteceu a partir disso? Uma exploração absurda desses recursos, né? Hoje não é fácil encontrar ouro e diamante assim mais no Congo, mas existem essas milícias, né, que controlam o Congo, que lutam, na verdade, pelo controle do Congo, e elas vivem em constante guerra. É como se tivesse assim vários morros, né, comandantes de morro lá, o PCC, o PCO, sei lá, lutando para controlar o Congo. Então, imagina, é um assassinato assim constante de pessoas por causa dessa insanidade que é a busca por controle ali dessas áreas de diamante. O outro que é muito pobre também, desnutrido, é a Somália, 72%, o Burundi, com 63%. Esses dois países aí é porque ficam em regiões desérticas, e são regiões muito, muito pobres, estão entre as regiões mais pobres do mundo, assim como a Etiópia, que não aparece ali, né, mas é vizinho deles, o Sudão também é outro próximo ali, mas não aparece nesses índices aqui, esses dois países. E o outro é Serra Leoa, com 47% da população desnutrida. Serra Leoa é outro que também passou por guerra civil recente, né, que durou mais de 10 anos, e ainda há conflitos em Serra Leoa, e aí, claro, a guerra ela sempre repercute na população, e aí a desnutrição, a falta de alimentos é um dos fatores que esses conflitos geram, né? E aqui fala, então, de acordo com a ONU, 33,4 milhões, olha só, de vou arredondar, né? 34 milhões de portadores do HIV, da AIDS, 22,4 estão na África subsaariana. Então, 1 a cada 3 adultos de Botsuana, Lesoto, Suazilândia e Zimbábue está infectado. Imagina, tu olha assim para a fila esperando o ônibus ali, né? Daí tem assim, tu olha ali, tem 3 pessoas ali, aguardando ali, tá vindo mais gente para formar uma fila, tu olha aquelas 3 pessoas ali, uma tem AIDS. Imagina que coisa horrível, né? Sim, senhor. É horrível. Imagina. Terrível Ai, mesmo. senhor. Fala. Eu não gosto. O meu cantor preferido, o Fred Mercury, morreu com AIDS. Morreu com AIDS, exato. E é que na época do Fred Mercury, a Não questão tinha é que não. tanta especialidade, né? Exatamente, não havia ainda os medicamentos que podem prolongar a vida ou manter a pessoa viva, né? Cura não existe ainda. Não existe, mas hoje em dia a medicina já estudou bastante sobre a AIDS. Isso. Já tem bastante processo. Ainda hoje em dia tem um teste pra gente saber se a gente teve ou não. Isso. Hoje, na verdade, se a pessoa tem AIDS, ela pode ter uma vida normal. Ela só, claro, tem aqueles cuidados, né,
que ela não pode, que ela tem que ter para não transmitir a doença para outra pessoa. Mas Sim. ela pode viver normalmente. Não, ela não vai morrer, dificilmente a pessoa vai morrer de AIDS. Ela pode morrer, claro, caso ela não mantenha o tratamento. Ela pode morrer daí, claro, né? Mas aí porque ela não está fazendo o tratamento. Se ela fizer, ela vai ter vida longa. O problema desses países da África é que não existe esse tratamento, entendeu? Esse que é o problema. Como a Sim. maior parte deles são países pobres, né? E porque assim, ó, às vezes a gente acha que todo lugar é igual. O Brasil, ele tem um monte de problemas, mas o Brasil tem algumas coisas ainda que em algum momento se fez de positivo, tá? Por exemplo, o tratamento da AIDS, se a pessoa não tem como bancar, porque ele é caro, tá? A pessoa não tem como bancar ali os medicamentos, não tem como comprar aquilo, o governo vai fornecer aquela medicação para a pessoa, tá? Mas isso o Brasil faz isso, tá? Por exemplo, os Estados Unidos faz isso? Não. Os Estados Unidos, se a pessoa tem AIDS, ou ela banca o seu tratamento com dinheiro, pagando, e é muito mais caro do que no Brasil, na verdade, ou ela morre, tá? Não tem como, não há quem banque para ela esse tratamento. O Brasil tem, tá? Então isso é um aspecto bem positivo. Daí alguém poderia dizer assim, mas que absurdo, por que pagam um tratamento? Porque é um doente, né? Então daí são aquilo que a gente pode entender como as questões humanitárias, né? A gente nunca pode esquecer isso. O que seria a questão humanitária? É tu colocar na tua sociedade aquilo que é a prioridade. A tua prioridade, daí tu pega lá, vamos pegar o Congo lá, que eu estava falando antes dos diamantes, né? Para aquelas pessoas que disputam, aqueles grupos lá, que são guerrilha, né, armadas, são milícias armadas, que querem controlar o Congo, mas eles querem controlar, não é o país necessariamente na política, né? Eles querem controlar os diamantes. Então eles ficam lutando lá e morre um monte de gente. Eles, já falei tudo, eles querem controlar o diamante e morre um monte de gente para isso. O que eles estão colocando em primeiro lugar? As pessoas ou os diamantes? Os diamantes, né? Então eles não estão nem aí para as pessoas que vão ou não morrer. Então é importante que sempre que tem alguma medida humanitária que coloque o ser humano em primeiro lugar, né? E eu acho que isso pelo menos é uma das poucas coisas, não, né? Mas é uma das coisas que o Brasil ainda tem de positivo, né? O Brasil, para algumas doenças, a pessoa vai receber o tratamento. Vai receber o tratamento. É claro que algumas não há, às vezes, tempo hábil, né? Para o tratamento, principalmente essas doenças que não têm a cura. Por exemplo, o câncer, né? Vou dar um exemplo. O câncer no Brasil, tá? A pessoa não tem como pagar um tratamento, o SUS paga, tá? Só que qual é o problema? Esse processo até chegar no SUS, te atender, às vezes é tarde demais e a pessoa já está meio com a vida, com a saúde comprometida e acaba morrendo, né? Então, esse que é, às vezes, o problema. Mas no Brasil, a saúde, ela vai te atender. Ela vai te atender. Às vezes, tarde demais, porque o sistema, às vezes, está sobrecarregado, o sistema de saúde, né? Está sobrecarregado e não consegue atender a todos. Mas a ideia sempre é que o ser humano esteja em primeiro lugar, né? Principalmente nessa área da saúde, e o Brasil tem isso de positivo, tá? De novo, vou repetir, é bom sempre a gente comparar com algum lugar acima da gente, os Estados Unidos, que é um país muito mais rico do que nós. Ele faz isso? Não faz. Ou a pessoa paga os seus tratamentos, não importa quais, seja câncer, o que for, ou tu não tem atendimento, tá? É muito comum, tá, nos Estados Unidos, e aí daí tu imagina na África, tudo que eu tô falando dos Estados Unidos na África, tu multiplica por 1000, tá? Nos Estados Unidos, se a pessoa quebra o braço e ela não tem dinheiro para pagar lá o médico, ela não é atendida, por exemplo. Sabiam disso? Muitas pessoas nos Estados Unidos têm, assim, problema de formação não, né? Mas tem problema nas articulações de dedo, pé e tal, porque quebraram em algum momento e não tinham grana ali para bancar um médico, tá? Quem vai ter dinheiro para bancar um médico são normalmente as pessoas que estão na classe média ali, que tem um emprego melhor e às vezes daí tem um atendimento lá do seu plano, né, que é coberto pelo, que a gente ouve falar muito, tá me fugindo lá o nome do seguro social, que é o seguro social, eles chamam de seguro social, né? Mas que não é bem diferente do nosso sistema aqui de saúde, porque no Brasil, se eu vou num posto de saúde, se eu vou num hospital que me atende na emergência, ali eu vou ser atendido, não importa, eu posso ter tomado um tiro,
né? É claro, eles vão chamar a polícia, eu vou ter que dizer o que aconteceu para eu ter tomado um tiro, mas eles vão me atender e eles vão me tirar a bala, mesmo que eu seja o bandido, entendeu? Não importa se eu sou bom ou mal ali, eles vão me atender. E isso é uma coisa positiva, né? Porque isso mostra que o ser humano está em primeiro lugar naquilo que se refere à saúde no Brasil. Agora, outros países não pensam assim. Então, se a pessoa tem problema de saúde, azar é dela, entende? E a África, infelizmente, isso é uma realidade. Por isso, quando a gente fala ali que na África tem um número muito alto de contaminação de AIDS, mas não há grande combate também. Não há aquelas campanhas de conscientização. Por exemplo, no Brasil, a pessoa vai em qualquer posto de saúde e pega uma camisinha de graça, né? Lá não existe isso. Então as pessoas se contaminam mesmo. E a maior parte, e o número ele é tão grande, assim, de 1 a cada 3, não é só porque as pessoas estão lá pegando AIDS um do outro, não, é porque muita gente está nascendo já com contaminado, entendeu? Já está nascendo, assim. Fala, Evelyn. E, viu, aí tem muitos que reclamam do SUS aqui no Brasil, né? Que eles não sabem como é nos outros países. Mas aí é importante também, o SUS ele é ruim. Tá? É ruim, Mas ruim. podia Nós ser morre pior, na né? fila pra esperar, a gente morre. Mas os ainda outros países existe, iam né? agradecer ter o SUS na cidade deles, como na África. E aí não é fácil, né? Saúde é que vocês são bem jovens, né? Vocês todos aí são bem jovens. Mas conforme a pessoa vai envelhecendo, né? Ela vai começando a apresentar doenças. Isso é o ser humano. É que nem tu pegar lá, tá, tem uma bicicleta, né? Eu posso cuidar bem da minha bicicleta, mas eu ando ali todo dia com a minha bicicleta, vou para a escola, vou para não sei o quê, ando com a minha bicicleta. A bicicleta vai durar para sempre? Não. Mas não só isso, né? Vai furar o pneu, vai dar um problema na correia, alguma coisa tu vai ter que fazer ali, vai ter que botar óleo na correia, vai ter que Sim, limpar. é só ficar trocando toda a vida. Trocando toda a Exato. vida as peças. É o freio ali da bicicleta, é a correia, é o aro, é o banco que quebra, é o banco que às vezes não está bom. Então, tudo tem desgaste natural do tempo, e o ser humano também é assim. Então, a pessoa vai envelhecendo, ela precisa também de um sistema de saúde que atenda as pessoas, né? E isso é sempre importante. Por isso que eu comparei com o Brasil, por isso, porque o Brasil ao menos tem isso. O Brasil, ele é uma maravilha? Claro que não. O Brasil, ele tem mais problemas do que coisas positivas. Mas ainda que a gente tem, ao menos tem esse sistema de saúde. E um dos maiores problemas da África é ligado à saúde, tá? Por isso que aqui o texto chega nesse ponto, ele enfatiza muito tanto a questão da AIDS, mas também vai enfatizar aqui a questão da desnutrição, porque apesar da desnutrição ser alimentar, né, isso também é um problema de saúde, porque a pessoa que não se alimenta direito tem uma desnutrição, isso vai refletir em outras coisas, ela vai ficar doente mais fácil, né, e tudo mais. E a África também tem problemas sérios. Claro que isso a gente está falando da subsaariana, né? Aquela lá que fica no Mediterrâneo não tem tantos problemas assim. A África do Sul, que é lá na pontinha de baixo da África, também é menos, tá? Isso é mais no meião da África ali. Então, tu tem muita pobreza, falta de alimento mesmo para muitas pessoas ali, e ainda se coloca agravante as guerras. Então, tu tem ali uma série de coisas que vão empacar com a vida daquelas pessoas ali e trazer miséria para muitos desses países, né? É horrível isso, é horrível mesmo. E aqui ainda tem, para piorar, ainda diz assim, estima-se que a população desses países possa ser reduzida em 25% até 2020, que é esse ano que nós estamos. É claro que a pandemia mexeu com tudo, né? Esse texto aqui, claro, ele não prevê ainda a pandemia, né? Porque a pandemia a gente ainda está vivendo ela, então tu imagina que durante a pandemia está morrendo também um monte de gente lá. Tanto que os índices sobre o coronavírus na África, eles são altamente imprecisos. A gente não imprecisos no sentido de que eles certamente estão errados. Porque a gente olha ali alguns países bem pobres da África, a gente vê ali, morreu bem pouquinha gente de coronavírus. É que, na verdade, se no Brasil a gente tem uma dificuldade de controle, de saber quem é que está morrendo de coronavírus e tal, porque não tem teste para todo mundo, né? Aqui você está falando, a vacina vai ter para todo mundo, não vai? Agora tu imagina lá na África. Na África isso tudo é muito pior. Mas, de novo, depende do país. Mas a maioria é assim. E esse 25% aqui é em decorrência
principalmente da AIDS. Imagina, vai diminuir de cada 4 pessoas, uma morreria. É muita gente, é muito louco isso, é uma coisa terrível. Por isso que a ONU, principalmente a ONU, a Organização das Nações Unidas, e muitas ONGs, né, organização não governamentais, como aquele Médicos Sem Fronteira, né, eles agem basicamente no continente africano, porque é lá que tem mais problemas ligados à saúde. Eu tenho um conhecido que ele foi meu amigo assim de infância, depois, claro, eu perdi muito contato com ele, mas a minha mãe lá tem ainda conversa às vezes com a mãe dele lá e recebe algumas informações, e ele é formado em enfermagem, ele é enfermeiro, e ele já foi várias vezes para a África, junto com os Médicos Sem Fronteira, para trabalhar lá nesse atendimento. E quando ele vai, geralmente é para trabalhar, ele passa às vezes um mês, 40 dias lá, só em campanhas de vacinação, para vacinar contra sarampo, cachumba, né, catapora, essas coisas assim. Porque essas doenças, não há lá o governo que tem a campanha da vacinação, venha se vacinar, não existe isso. Por isso que é tão frágil a saúde desses países. Então, eles ainda precisam que vá algum organismo lá, seja da ONU ou uma ONG, para ajudar eles nesse processo, porque eles mesmos não conseguem. É terrível, né? É terrível mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Então eu vou falar aqui do último parágrafo. Não. Então, diante desse cenário, né, o IDH, os Índices de Desenvolvimento Humano, dessas nações que compõem a África subsaariana, né, a África que fica abaixo do Saara, são os piores do planeta. Olha que horror. Reflexo da baixa expectativa de vida e do PIB per capita, além de altas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil. E aqui essa fotinho que eu botei ali dos 2 meninos, um segurando um fuzil, é para exemplificar aquilo que são os chamados crianças soldado. Eles usam esse nome, né? Criança soldado. São crianças que são recrutadas para lutar, principalmente nessas regiões onde tem disputa de território, né? Disputa da área de minérios, ou de diamantes, ou de petróleo, coisas assim. Essa foto são de meninos do Sudão do Sul, e estima-se que lá no Sudão do Sul, 19 mil crianças tenham sido recrutadas entre 2013 e 2019. Olha só que loucura. Então, são 19 mil crianças, que não é assim, vai trabalhar a criança, né? Aquela coisa do Brasil tentando combater o trabalho infantil. Não, são crianças que estão abandonando a escola, não é nem para trabalhar, é para lutar numa guerra que elas nem sabem direito qual é. Tá? Então, essa foto eu botei ali para ilustrar, né? Eu fiquei bem tentado a colocar uma foto aqui mostrando a desnutrição, mas eu achei umas fotos muito pesadas ali de crianças, né? Enfim, se vocês jogarem na internet, no Google Imagens, colocar assim, por exemplo, colocar ali fome no Sudão, fome na Etiópia, fome na Eritreia, aparece assim crianças, às vezes adultos também, claro, mas que tu enxerga assim, só aquele contorno do osso do crânio, uma pele assim, né, por cima, assim, chupada, aqueles olhos arregalados, mosca, assim, às vezes pousada quase no olho das pessoas, como se elas estivessem quase mortas ali. Não tem nem o poder de reagir para a mosca, tipo assim, não tem força, né? E são regiões que ficam no chamado chifre da África. O chifre da África é onde eu coloquei ali o meu mouse, eu não sei se vocês vão conseguir ver. E é chamado de chifre porque ele forma mesmo, ó, parece um chifre de rinoceronte ali. E esse chifre da África é a região mais desértica de todas. E é a região onde menos tem água também. Então, ali a fome é o que domina, digamos assim. Né? Então, essas regiões ali do chamado chifre da África é onde mais se tem aquela imagem da criança faminta. Né? E é uma região terrível, assim. Mas, assim, agora no final, infelizmente, eu dei essas coisas, eu acabei enfatizando essas coisas mais negativas, né? Mas a verdade é que a África é um dos continentes mais fabulosos que tem no continente, que tem no mundo, né? É um continente riquíssimo, tanto do ponto de vista de matérias-primas e tal. O problema é a forma como ele foi ocupado, e extraíram boa parte das riquezas deles, e deixaram eles, tipo, agora você se vira aí. Né? E aí, enfim, são países que convivem com guerra, convivem com fome, convivem com a doença, né? Então é bem terrível mesmo. Mas ainda assim são países bastante
interessantes, e quando a gente viu ali a questão da vegetação e do clima, né, o quão interessante, o quão louco é esse continente do ponto de vista dos animais, da floresta, né, das diferentes paisagens, é muito diverso, né, mas infelizmente tem esse aspecto negativo aí, que é principalmente o da fome, das doenças e da guerra. Beleza? Alguma dúvida? Não. Não, só Nenhuma? Então nenhuma. deixa eu só ver aqui quem foi que entrou depois, porque a Bianca eu não tinha anotado aqui, tá? A Evelyn tá, já tinha visto. Muito bem. Então, se não tem nenhuma dúvida, estão todos dispensados. Se tem alguém com dúvida, manda lá. Tá bom, só tchau. Foi bom. Até a semana que vem, então, Até pessoal. semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Alguma dúvida? Andressa, Nicolas, estão me ouvindo? Ué? Andressa, Nicolas?